Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos ver a abordagem inicial dos números racionais. Primeiramente, vamos relembrar o que é as frações. Então, fração, os números fracionários, surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades. Isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Ok? Então, aqui eu trago um exemplo para entender. Então, aqui está representada uma fração, cujo numerador é o número 1 e o denominador é o número 2. Então, vamos entender aqui o que representa o numerador e o denominador. Então, veja, o denominador representa em quantas partes o total foi dividido. Ou seja, foi dividido aqui em duas partes, certo? Por isso, o denominador é 2. E dessas partes, quantas partes, vamos dizer assim, eu estou utilizando ou eu pintei, vamos dizer, se foi uma folha, então eu dividi em duas partes, eu pintei a metade. Então, como que eu represento isso? Então, por esta fração aqui, ó, que a gente lê 1/2, ok? Representa metade, tudo bem? Bom, essas medidas fracionárias, pessoal, não são números naturais, então não confunda, tá? Os números naturais são aqueles que representam quantidades exatas, inteiras, como vimos nas aulas anteriores, certo? Essas frações, então, elas são chamadas de números racionais, certo? Aqui eu trago um outro exemplo para que vocês possam ver a aplicação desses números. Então, em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Então, aqui, como podemos observar, uma pizza, tá? Foi fatiada aqui, ó, em 8 pedaços. E aí, umas perguntinhas para a gente refletir. Então, no item A, quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Ora, a gente percebe claramente que foram 3 pedaços, certo? Item B, quantos pedaços restaram? Então, veja, se eram 8 pedaços, foi consumido 3, então restaram 5, ok? Item C, qual é a fração que representa cada parte? Então, veja, como foi dito antes, o denominador representa a quantidade total, certo? De quantas partes, aquele objeto, aquele produto foi dividido, vamos assim dizer. Então, aqui a gente sabe que a pizza, foi dividida em 8 pedaços, ok? E desses 8 pedaços, cada parte dessa aqui representa exatamente este número, ó, é 1/8. Então, veja, é 1 em 8, ok? Cada pedacinho desse, cada fatia representa este número aqui, ó, 1/8. Tudo bem? Item D. Qual é a fração que representa o total consumido? Então, veja, a gente sabe que foram consumidos 3 pedaços e a pizza inteira tinha 8 pedaços. Então, a fração que representa isso é exatamente esta, ó, 3/8, ok? Bom, veja aqui, ó, como fazer a leitura, de algumas, frações, as principais, para que vocês possam estar entendendo, ok? A maneira correta de fazer a leitura das frações. Então, aqui, como foi dito inicialmente, ó, isso aqui é 1/2. Lembre que não é 1/2, tá? Representa 1/2, ou seja, a metade. Esta aqui, ó, 2/3. Isso aqui, ó, 1/4, certo? Aqui, ó, 3/8. E, pessoal, um detalhe, até aqui o número 10, a gente lê sempre assim, ó, na forma, de ordinal, Então, sexto, aí quinto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir do número 11, como vocês podem ver aqui, ó, Então, se o denominador for o número 11, a gente já lê assim, ó, se aqui tivesse o número 5, por exemplo, então seria 5/11,
ok? Aqui, como é o número 10, então é 10/11. Aqui, esta fração é 2/15, ok? E quando chega, que é o número 100, então a gente já lê 1/100º, se fosse 1.000, que seria 1/1000, tá? E assim por diante. Bom, situações, problemas com frações. Perceba aqui a situação, olha. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4/5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Então, como a gente pode observar, ora, total de 20 garrafas, elas foram agrupadas, vamos assim dizer, em 5 partes, certo? Porque ó, o denominador representa isso. Então, aqui, ó, por isso que nesse esquema apresenta-se essas 5 partes, ok? Então, veja, eu falo que a fração 5 quintos representa exatamente o total, esse número 20, ok? Cada parte, então, representa 1/5, ok? E a gente sabe que esta fração 1/5, ela corresponde a essa quantidade aqui, ó, de 4 garrafas, ok? Então, veja, se cada parte dessa aqui é 1/5 e representa 4 garrafas, então, essa quantidade 4/5, a gente vai ter que preencher, ó, 4 pedacinhos desses, certo? Como está representado nesta outra figura. Então, veja, se cada parte dessa corresponde a 4, então 4/5 corresponde a exatamente 16 garrafas, ok? Comparação de frações. Então, veja, pessoal, aqui. Todas as pizzas a seguir são do mesmo tamanho, certo? E foram repartidas em 5 partes iguais. Então, como vocês podem ver aqui, ó, são 5 figuras, tá? 5 pizzas. E em cada uma delas a quantidade que foi consumida é diferente. Tem uma aqui, ó, que não foi consumida, certo? Então, no item A, represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Então, veja. Nesta primeira figura, ó, tem uma fatia inteira, uma fatia que não foi consumida. Então, representa 1/5, certo? Na segunda, 2/5. Na terceira, 3/5, certo? Tem 3 fatias que não foram consumidas. E na quarta aqui, ó, é 4/5. E na quinta, então, é 5/5, ok? Item B. Observando as pizzas, ordene as frações da menor para a maior. Então, veja, aqui, pessoal, a gente vai organizar essas frações, certo? Esses números racionais, do menor para o maior. Então, aqui a gente tem que lembrar qual é o menor. Aí vale lembrar, apesar que eu vou falar nas próximas páginas, mas para que a gente possa descobrir qual é esse valor, a gente efetua uma divisão entre esses números, tá? Porque a fração exatamente representa isso, uma divisão, ok? Então, organizando aqui, ó, fica desta maneira. Então, 1/5, ele é o menor dos números aqui representados. Aí, na sequência, vem 2/5, depois 3/5, depois 4/5 e depois 5/5, certo? Organizando desta maneira, aqui está na forma que foi solicitada, da menor para a maior, ou seja, uma forma crescente. Tipos de frações. Então, aqui vamos lembrar alguns conceitos para que você possa entender as operações que seguirão nas próximas aulas. Então, aqui, ó, frações equivalentes. São aquelas que representam o mesmo valor, mesmo que sejam escritas com numeradores e denominadores diferentes. Veja o exemplo, ó. 3/5 é igual a 15/25. Se a gente for simplificar ou dividir essas frações, certo? Dividir este numerador aqui, ó, o 3, por 5, a gente vai encontrar um valor que é igual ao mesmo que a gente vai encontrar quando dividir o 15 por 25. Então, essas duas frações, vocês percebem que são escritas com números diferentes, mas elas têm o mesmo valor, ok?
Frações irredutíveis são aquelas que não podem ser simplificadas, ou seja, não há divisor comum para o numerador e denominador. Então, ela já está escrita da forma mais simples possível, por isso que é chamada de fração irredutível. Exemplo, simplifique a fração 25, 75 avos. Como que a gente pode fazer para simplificar esta fração? Observem aqui a solução. Aqui, pessoal, para simplificar a fração, a gente vai dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, a gente tem que lembrar qual é o divisor dos números que formam a fração, um divisor comum. Então, aqui, a primeira divisão, eu vou dividir aqui pelo número 5. Então, veja, vai ficar 25 dividido para 5, tá? Que vai resultar exatamente em 5. Aí, o 75 dividido para 5 resultou em 15, ok? Aí, novamente, eu estou continuando dividindo por 5. Então, eu faço 5 dividido para 5 é 1. 15 dividido para 5 é 3. Então, o resultado aqui vai ficar 1/3. Então, aqui não há mais divisores comuns. Portanto, aqui já está na fração irredutível. E esta fração, 1/3, ela é equivalente a 25/75 avos, ok? Números mistos. Números mistos são os números que possuem uma parte inteira e uma parte fracionária. Exemplo. Observe aqui, no item A. Aqui está escrito 2/3/5. Quando um número apresenta desta forma, pessoal, então aqui é um número misto, certo? Então, para que a gente possa organizar esse número aqui na reta numérica, por exemplo, ou ordená-lo em relação a outras frações, vale lembrar que aqui, representa 2 mais 3/5. Então, a gente descobrindo qual é o valor de 3/5, a gente soma com o número 2, ok? Então, nesse exemplo aqui, o 3/5 representa 0,6. Então, aqui vai formar o número 2,6, ok? A gente vai ver nos próximos slides, que números são esses, ok? Aqui no item B, então, está escrito 1/2. Aqui sim representa 1/2, ok? Bom, então, definição. O que é um número racional? Veja, é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Os números racionais também podem ser representados na forma decimal, ok? Exemplo aqui, Então, aqui, todos esses números que estão aqui, meio, esse aqui, que representa exatamente 1/2, quando eu coloco dessa forma, certo? E 5/4 e 3/5. Bom, pessoal, aqui eu não coloquei aqui como exemplo, mas vamos relembrar, acrescente aí, tá nas suas anotações. Os números racionais, aqui também pode apresentar os números que são aqueles naturais, certo? O número 2, o número 1, o número 3, o número 4. Por quê? Como vocês podem observar aqui na definição, os números racionais, são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. Então, os números naturais, eles também podem ser escritos na forma de uma fração, onde o denominador sempre vai ser o número 1. Portanto, os números naturais também são números racionais, tá? Aqui, forma decimal. Então, é obtida, quando efetuamos a divisão com os números apresentados na fração. Exemplo, represente a fração a seguir na forma decimal. Então, observem, aqui está escrito 5/4. É o mesmo que fazer a seguinte divisão, 5 dividido para 4. E aí, como vocês já viram, o esquema da divisão euclidiana, certo? A gente faz desta maneira. Então, 5 dividido para 4. Então, aqui inicialmente vai ser o número 1 como resultado, certo? Aí a gente multiplica 1 vezes o 4, resulta em 4. Por isso, estamos subtraindo aqui o 4.
5 menos 4 resulta em 1. Ora, o 1 ele é menor do que o 4, não vai ser possível dividir. Então, a gente acrescenta a vírgula aqui, certo? No quociente, e acrescenta um zero ali, ó, formando o número 10. Porque agora aqui a gente vai estar dividindo os decimais, ok? Veja que a gente transformou aqui, ó, uma unidade representa exatamente 10 décimos, certo? Então, a gente vai dividir agora aqui o número 10. Aí o 10 dividido para o 4 resultou em 2. E o 2 vezes o 4 resulta em 8. Então, 10 menos 8 é 2. Aí, detalhe, pessoal, você deve lembrar que uma vez que a gente adicionou esse zero aqui, nos próximos números, né, que for o resto aqui, a gente vai acrescentar o zero para continuar a divisão. Então, aqui, ó, acrescentando zero, forma o número 20. 20 dividido para 4 é 5. 5 vezes o 4 é 20. Então, subtrai 20, vai ficar zero. Portanto, ó, a fração 5 quartos é igual ao número 1,25. Ok? Ordenação e comparação. Veja, como vimos anteriormente, cada fração representa um valor diferente. Então, conhecendo esse valor, podemos organizar as frações na ordem crescente ou decrescente, conforme for solicitado, certo? Exemplo, organize os números racionais a seguir na ordem crescente. Então, veja, aqui, né, encontra-se vários números, tá? Estão desordenados aqui nessa sequência, certo? Então, organizando na forma crescente, vai ficar desta maneira, ó. Vai ficar meio, ó, 5 sextos, 5 quartos, certo? 3, 2 e 8 quintos e 7, 2. Pessoal, aqui a gente, né, apresentou a forma de ler, mas também podemos ler as frações da seguinte maneira, ó, 1 para 2, 5 para 6, 5 para 4, 3 para 2, 8 para 5, 7 para 2, tá? Ou podemos falar assim, 1 sobre 2, 5 sobre 6, 5 sobre 4, 3 sobre 2, 8 sobre 5, 7 sobre 2. São maneiras de fazer a leitura, tá? Comparação. Então, aqui, ó, se atentem às definições para que você possa entender como comparar, né, as frações, mesmo antes de ter calculado o valor dela. Basta observar o seguinte, ó, quando as frações têm o mesmo denominador, então, quem vai ser maior? Então, aqui, ó, quanto maior for o numerador, então maior é o valor da fração. Ou seja, quando apresentar o mesmo denominador, o que vai diferenciar o valor vai ser o numerador. Então, quanto maior for o numerador, significa que o valor daquela fração será maior. Exemplo, observe aqui, ó, 3 para 2 e 7 para 2. Quem é maior aqui? Ó? As duas têm o mesmo denominador, é o número 2. Mas o numerador, ó, de um é o número 3, o outro é o 7. Então, nesse exemplo, a gente diz que 3 para 2 é menor que 7 para 2, ok? Se a gente faz a conta aqui, ó, 3 para 2 representa 1,5 e 7 para 2 representa 3,5. Então, veja que são números diferentes, ok? E o outro, ó, frações com o mesmo numerador. Então, observe, quando o numerador, ou seja, o número de cima, for igual, então o que vai diferenciar é o denominador. Ó. Quanto maior for o denominador, então menor é o valor da fração. Exemplos, ó. Aqui, 5 quartos e 5 sextos, a gente observa que o número 4 ele é menor que o 6, certo? Então, aqui, pessoal, o que está acontecendo? Olha, 5 quartos é maior que 5 sextos, ok? Certo? Então, vamos para o próximo. E era isso. Bom, pessoal, então veja. Nesta aula era para que vocês possam entender o que é número racional, tipo de frações, como comparar, certo?
e, é claro, né, fazer a leitura, né, e também entender como fazer, né, essa transformação de fração para decimal. Então, por hoje era isso, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem estar escrevendo nos comentários. Um abraço e até a próxima.